Fala pessoal, tudo bem? Esse é o curso Matemática com Gui Marques, módulo de Geometria Plana, aula 3. Se você abriu esse vídeo sem ter assistido às aulas 1 e 2, é melhor que você acompanhe o curso desde o início. É só clicar nesse link aqui de cima para ir direto para a aula 1. Mas se você já assistiu às duas primeiras aulas, segue comigo que tem muita coisa legal hoje. Vamos conhecer os principais ângulos na circunferência. Deixa eu te mostrar. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro com vocês são alguns conceitos que a gente vai precisar para a aula de hoje. Então a gente vai precisar do conceito de arco e ângulo, certo? São duas coisas bem distintas, mas que podem se relacionar. Então vamos pensar o seguinte: o que é um ângulo? Ângulo é essa figura que você tem aqui do lado direito, formada por um ponto, que a gente chama de vértice, uma semi-reta, quer dizer que uma reta que nasce aqui nesse ponto e vai para uma determinada direção, e outra semi-reta aqui. A região do plano, delimitada por essas duas semi-retas, é o que a gente chama de ângulo. Então, nesse caso, eu tenho um ângulo de 60 graus, com medida de 60 graus, e você pode ter um ângulo que é, por exemplo, aqui, ó, menor ou maior, de acordo com a abertura desse ângulo, ou seja, quanto essas semi-retas se afastam, certo? Então, você tem aqui, por exemplo, um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 45 graus, né? Um ângulo de 30, ele pode variar desde 0 até 360 graus, certo? Então, a gente tem um ângulo que é uma figura formada por um vértice e duas semi-retas, e a abertura desse ângulo aqui é uma medida que a gente mede em graus ou mede em radianos, né? Agora, o que seria um arco? Um arco é muito semelhante a isso, eu também tenho uma abertura, né? Só que é um pedaço de uma circunferência. Um arco nada mais é do que uma parte de uma circunferência que a gente sabe que tem 360 graus. Então, se eu pegar uma parte que corresponde, por exemplo, a meia circunferência, né? Tá vendo que eu estou pintando aqui em vermelho? O vermelho é o arco. O arco de 180 graus é metade de uma circunferência, certo? Ele pode ser menor, ele pode ser um arco de 60 graus. Assim, né? Opa, achei. Ele pode ser um arco de 120 graus. Ele pode ser um arco de 90, né? O que seria um arco de 90 graus? Um quarto de circunferência, e assim por diante. Percebe que o arco, então, é uma parte da circunferência que vai ter uma abertura em graus de 0 a 360. Olha só, aqui é uma circunferência completa com 360 graus. Aqui é um arco de 0 graus que vai aumentando, passa pelo 90, depois 180, 270 e assim por diante. Então eu sempre vou ter arco e eu vou ter ângulo. Agora, eu posso relacionar um arco com um ângulo, posicionando um vértice qualquer aqui nessa região. Então vamos pensar agora mais de perto, vamos dar uma olhada nesta figura. E nessa figura eu posso dizer que este pontinho aqui, ó, vai ser o vértice do meu ângulo, beleza? Ele está solto aqui, qualquer lugar. Eu posso ligar as extremidades de um arco e eu vou ter um ângulo formado, concorda? Esse ângulo, ele está livre. Ele pode ser maior, pode ser menor. Então eu posso dizer que esta medida do ângulo aqui, ó, que nesse caso está valendo 39 graus, mas eu posso ter uma medida menorzinha, aqui é um ângulo de 20 graus, que está ligado às extremidades ali de um arco de 62 graus, beleza? Posso aumentar o arco, posso diminuir o arco, posso aumentar o ângulo, posso reduzir o ângulo. Então um não está ligado ao outro em termos de medida, percebe? 61 tem nada a ver com 38. Mas, se eu posicionar o vértice exatamente no centro da circunferência, olha o que acontece com a medida do ângulo de 61 em relação à medida do arco de 61 graus. Então, quando eu tenho um ângulo com vértice no centro da circunferência, eu vou ter a medida do arco exatamente igual à medida do ângulo, certo? Então percebe ali, ó, 18 graus, 18. Depois 49, 49 e assim por diante, até, por exemplo, 90 graus, né? Aqui um ângulo e um arco de 180 graus. Então, se eu colocar o vértice desse ângulo no centro da circunferência, eu vou ter um arco de 48 e eu vou ter um ângulo de 48. O ângulo vai ter a mesma medida do arco. Percebe que isso tem muita lógica, né? Se eu pego um quarto de circunferência aqui, ó, 90 graus, é claro que esse ângulo aqui vai ter uma abertura de 90 graus, porque eu estou com um vértice no centro da circunferência. Percebe isso? Joia! Agora vamos pensar o seguinte, ó. O que será que acontece se eu pegar este ponto que é o vértice do ângulo, que pode ser maior ou pode ser menor, e eu colocar
exatamente em cima da circunferência. Olha o que está acontecendo. Se o vértice não for no centro, mas o vértice for um ponto da circunferência, será que foi coincidência aqui de eu ter 30 graus e aqui um arco de 60? Vamos tentar colocar em um outro ponto da circunferência, ó. Menorzinho, maior, mas quando eu chego na circunferência é 30 graus. Quando eu chego aqui na circunferência, 30. Quando eu chego aqui na circunferência de novo, 30. Isso quer dizer, se o vértice for um ponto desta circunferência que tem esse arco de 60, e esse vértice estiver olhando, né, esse ângulo aqui, ele estiver olhando para um arco de 60 graus, ele não vai valer igual a 60 graus, não vai ser igual a 60 graus. Ele vai valer a metade do arco. Olha só, qualquer ponto que eu pegue aqui na circunferência, como vértice desse ângulo, ele vai enxergar esse arco de 60, mas ele não vai valer 60, ele vai valer a metade de 60, que é 30 graus. Mais uma vez, se quiser a dedução do porquê que o vértice estando na circunferência, ele vale a metade do arco para o qual ele está olhando, não perca a última aula desse módulo, que é a aula de deduções, onde eu vou mostrar exatamente porquê ele vale a metade do arco para o qual ele está olhando. Então, resumindo, nós temos dois tipos de ângulos que são muito importantes. Aqueles que estão soltos aqui no meio, a gente não tem muito como fazer uma relação entre arco e ângulo. Ele pode ser bem pequeno, pode ser maior, mas se eu coloco o vértice no centro, ele tem a mesma medida do arco, certo? E se eu coloco na circunferência, ele vale metade do arco. Isso para qualquer arco que eu pense na circunferência. Olha lá, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, 120 graus o arco de 120, o ângulo que a gente chama de ângulo inscrito. Olha só, guarda esse nome porque ele vai ser importante para a gente poder se comunicar bem daqui para frente. Um ângulo que tem vértice na circunferência, ele é chamado de ângulo inscrito na circunferência. E este vértice, estando no centro, a gente vai ter um ângulo central, beleza? Ângulo central, ângulo inscrito, beleza? Ângulo central tem o quê? Mesma medida do arco. O ângulo inscrito mede a metade do valor do arco ali. Tudo bem? Vamos agora para o nosso quadro, onde a gente tem um resumo disso e a gente vai fazer alguns exercícios e perceber algumas coisas que são super importantes também. Vamos lá. Ok, pessoal, agora no nosso resumo, a gente tem então ângulos na circunferência, são dois tipos que a gente precisa saber, certo? A gente tem ângulo central e ângulo inscrito. Lembrando que ângulo central sempre vai ter a mesma medida do arco para o qual ele está olhando. Então imagine sempre que você tem aqui um olhinho, certo? Olha o olhinho que bonitinho. Esse olhinho aqui, ó, tá vendo o quê? Tá vendo esse arco verde. Ele, o ângulo que está olhando para o arco verde, ele tem a mesma medida do arco, certo? E esse ângulo inscrito aqui, ó, olhinho, ele tá vendo, então aqui tá o olhinho, ele tá vendo o quê? Ele está vendo esse arco verde, então, como ele é um ângulo inscrito cujo vértice está na circunferência, a gente pode dizer que ele está olhando para um arco, então ele vale a metade do valor desse arco, certo? Então vamos lá, se esse arco for de 60 graus, o ângulo inscrito vai ser metade dele, vai ser 30. Pessoal, isso vale no sentido inverso também. Se você enxergar um ângulo que está inscrito numa circunferência e ele tiver uma medida, por exemplo, de 45 graus, se o ângulo vale 45, ele está olhando para um arco que vai ser o dobro dele, certo? Então, se o ângulo inscrito tiver 45, o arco vai ser um arco de 90, porque 90 por 2 aqui vai dar 45. Certo, gente? Muito importante, então, você pensar nesses dois ângulos aqui. E tem uma consequência disso que aparece muito em vestibular. Deixa eu te mostrar qual é. Se você tiver uma circunferência qualquer, e nessa circunferência você traçar um diâmetro, certo? Quer dizer, uma linha que está passando pelo centro da circunferência. Se você traça um diâmetro e coloca um triângulo aqui na parte de cima, onde a base dele é o diâmetro da circunferência, e o vértice desse triângulo for um ponto da circunferência, automaticamente esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Você consegue perceber o porquê? Porque ele está olhando, ele está encaixado aqui entre o B e o C. E entre o B e o C eu não tenho um arco aqui que é de 180 graus? Ora, se esse arco é de metade de uma circunferência, 180, o ângulo que está inscrito na circunferência, olhando para um arco de 180, ele vai valer a metade, ele vai valer 90. É muito importante em alguns exercícios você perceber, porque nem sempre ele te dá esse ângulo, mas quando você perceber que a base dele é um diâmetro,
Portanto, esse arco daqui de baixo tem 180 graus. Qualquer triângulo que tenha vértice na circunferência vai ser um triângulo retângulo. Esse ângulo vai ser um ângulo reto, certo? Então não importa se ele está aqui ou se ele está aqui. Olha só, um outro triângulo que você poderia traçar. Esse triângulo também vai ser um triângulo retângulo. Outro triângulo que você poderia traçar aqui, ó. Qualquer triângulo que esteja com vértice na circunferência, ele vai ser um triângulo retângulo, certo? Joia, muito bom. Vamos para os nossos exercícios. A gente tem 2 exercícios bem interessantes hoje para a gente trabalhar. Olha só que legal esse primeiro exercício. Na figura abaixo está representado um octógono regular. Octa é 8, certo? Então você tem um octógono, um polígono com 8 lados. Um octógono regular. O que é um polígono regular? É um polígono que tem lados iguais, todos os lados dele são iguais. AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE e assim por diante. E ângulos internos iguais também, como a gente viu na aula passada, certo? Inscrito em uma circunferência. O que é inscrito? Quer dizer que ele está dentro. In é dentro, certo? Então ele está dentro de uma circunferência. O que é dentro? É quando seus vértices estão na circunferência. Então o A é um ponto da circunferência, o B é um ponto da circunferência também, e assim por diante, beleza? Então, olha quanta coisa importante na primeira frase. Qual é a medida do ângulo CAD? Opa, outra coisa importante aqui, ó. Quando eu tenho um ângulo e eu tenho aqui uma letra no meio, essa letra no meio é o que a gente chama de vértice do ângulo, tá? Então, o vértice é A. Ele vem de C, passa pelo vértice A e volta para D. Então vamos ver como é que fica esse ângulo aí, ó. Esse ângulo ele sai de C, vai até o vértice que é A e volta pro D. Onde é que está o ângulo? O ângulo é justamente aquele que tem vértice em A. É este ângulo aqui que eu quero descobrir. Vou chamar aqui, por exemplo, de X, certo? Joia. Agora você que acabou de ver ângulos inscritos e ângulos centrais, talvez você já me diga direto o valor desse ângulo X, desde que você perceba que, por ser um octógono regular, todos os lados dele têm a mesma medida. O que vai acontecer então com os arcos? O arco AB, o arco BC, o arco CD e todos esses pedaços da circunferência aqui que está dividida em 8 partes. Cada um desses pedaços vai ser um pedaço igual da circunferência, certo? Então, vamos pensar o seguinte, ó, a circunferência inteira tem 360 graus. Se eu dividir em 8 partes iguais, quanto vai ter cada um desses pedaços que a gente tem aqui? AB, BC, CD, que são os arcos de circunferência. Vamos ver? 36 por 8 vai dar 4. 4 vezes 8 dá 32. Sobra 4, né? Não vai errar na conta, não. 4, aqui vai ficar 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 nada. Então, a gente vai ter cada pedacinho aqui, ó, AB, BC, CD, DE e assim por diante, com 45 graus, tá? Fechando os 360 da circunferência. Agora, o que me interessa para o ângulo X? O que ele está olhando? Ele está olhando para um arco que começa em C e vai até D, certo? Ele está olhando para este arco de circunferência. Esse arco é um dos 8 pedaços, cada um deles com 45 graus, certo? Então agora você já sabe que um ângulo com vértice na circunferência, que a gente chama de ângulo inscrito, que está olhando para um arco de 45, o valor de x só pode ser 45 sobre 2, a metade do arco para o qual ele está olhando. Beleza? Bom, aqui, gente, vamos... Mais uma coisinha que eu gostaria de mostrar para vocês. 45 por 2 dá 22,5. Tá? Então, 22,5, o que a gente está mexendo é com graus, certo? Você pode responder 22,5, tranquilo. Mas também pode aparecer, numa das afirmativas, um negócio assim, ó, 22 graus e 30 minutos. O que quer dizer isso? Essa linha aqui do lado é minutos, tá? Tem nada a ver com tempo, pelo amor de Deus. Minuto, segundo, de grau, de arco. Olha só o que acontece. Tem algum cara que tem fetiche pelo número 60, tá? Tanto o pessoal que inventou a contagem do tempo, uma hora tem 60 minutos, né? Um minuto tem 60 segundos. Então, pô, pra que ficar dividindo em 60 partes iguais, né? Fica estranho isso. Mas a gente sabe que hora, minuto e segundo tem essa relação, né? É sexagesimal. Grau, minuto e segundo são as divisões do grau.
também respeitam essa ordem sexagesimal, essa contagem de 60 em 60. Então, guarde isso, 1 grau, ó, isso aqui é grau, tá? 1 grau é a mesma coisa que 60 minutos. Então, 1 grau é dividido em 60 partezinhas iguais. Se você pegar 1 grau, que já é uma coisa pequenininha, e dividir em 60 partes iguais, você vai ter um ângulozinho bem pequeno, que é 1 sobre 60 de 1 grau, que é 1 minuto. 1 minuto de ângulo, 1 minuto de arco, beleza? Então, é uma medida angular, uma medida de abertura de ângulo, ok? Então, 1 grau é 60 minutos, e 1 minuto, cada minuto, ainda pode ser dividido em 60 segundos. Aí a gente representa com 2 tracinhos assim, ó. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O que é meio grau? Se 1 grau tem 60 minutos, meio grau, 22,5, não passou 0,5 aqui do 22? Então, meio grau é a mesma coisa que metade de 60 minutos, que vai dar 30 minutos. Então, 22 graus mais meio grau. 22 graus e 30 minutos. Você pode responder, numa discursiva você pode responder 22,5, mas se aparecer numa afirmativa 22 graus e 30 minutos, você sabe que é a mesma coisa, beleza? Joia, bom exercício, porque mostra um monte de coisa que a gente pode aprender, entender ou relembrar dessa parte de ângulos na circunferência, beleza? Vamos para o exercício número 2. Então esse exercício número 2, ele diz o seguinte, na figura abaixo, a reta T é tangente à circunferência. Reta tangente a uma circunferência é uma reta que encontra a circunferência num ponto só, tá? Então ela passa aqui pela circunferência e corta a circunferência aqui só no ponto A, certo? Esse é o ponto de tangência dessa circunferência aqui, ok? Bom, então vamos pensar o seguinte, se eu tiver esta reta tangente à circunferência e o menor arco AB, por que menor? Ora, porque se você tiver entre A e B, eu corto a circunferência, essa não é uma reta tangente, porque ela tem 2 pontos de interseção com a circunferência, certo? Então, se eu traçasse uma reta aqui passando por A e por B, ela seria uma reta secante à circunferência, mas não precisa guardar esse nome não. Então, uma reta tangente contra a circunferência num ponto só, uma reta secante corta em 2 pontos diferentes, ok? Bom, existe aqui, então, um corte na circunferência que tem para esse lado aqui, ó, isso daqui, esse lado, ele determina um arco grande, certo? Um arco maior do que 180 graus, e para o outro lado tem um arco menor, que é esse arco AB que está aqui do lado direito, certo? Então, eu posso dizer que este arco maior, AB, não é o que ele está falando, ele está falando do menor arco AB, deste arco aqui, ó, que eu estou pintando em verdinho aqui. Então, este arco AB vai ser o menor arco e ele mede 140 graus. Opa, legal. Então já sei que se eu tiver um ângulo central, ele vai ter 140 também, que vai olhar para A e para B, certo? Se eu tiver um ângulo que é inscrito, qualquer que seja, olhando para um arco de 140, ele vai valer metade, ele vai valer 70, certo? Bom, em geometria é muito comum você ter que traçar certas linhas que não estão na figura, que não são dadas na figura, para você poder ligar a teoria que você estudou àquilo que você precisa resolver. Um traçado que nesse caso é muito importante, você vai percebendo ao longo do tempo onde é melhor você traçar algumas linhas auxiliares, algumas linhas para te ajudar a resolver o problema. Uma linha fundamental nesse problema, não é a única solução, mas é uma que ajuda bastante, é você traçar, por exemplo, um diâmetro passando aqui, lógico, então passando pelo centro e passando pelo ponto A. Gente, o que você sabe desse diâmetro aqui, ó? Esse diâmetro ele tem 180 graus para um lado, 180 graus para o outro, certo? Agora perceba como é que eu estou tentando ligar aquilo que a gente já estudou com aquilo que a gente está tendo nesse exercício aqui, ó. Se eu fechar aqui um triângulo, você percebe que este ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo obrigatoriamente de 90 graus? Olha só, esse arco que está aqui do lado esquerdo desse diâmetro, ele é um arco de 180 graus, ó, daqui passando por tudo isso e vindo até aqui, certo? Então é um arco de 180 graus. Se esse arco tem 180, o ângulo que está olhando para esse arco é um ângulo de 90 graus. Mas por que eu tracei esse triângulo aqui, ó? Porque eu estou achando um ângulo aqui desse lado que é um ângulo inscrito. Ele é um ângulo inscrito, aqui ele está olhando para qual arco? Exatamente para o arco de 140 graus. Enxerga? Então, este ângulo aqui, ele vai valer a metade do arco que ele está enxergando. Ele está enxergando desde A até B. Então, ele vai valer a metade
de 140 graus, ou seja, 70 graus. Legal. Agora, você já sabe da outra aula que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja, pode ser retângulo, pode ser um triângulo qualquer, sempre vai ser igual a 180 graus. Concorda? Então, este ângulo aqui, ó, eu consigo determinar, não consigo? Eu posso dizer que esse aqui, por exemplo, x mais 70 mais 90, ó, x mais 70 mais 90, tem que dar, esse aqui é 90, né? Então, x, 70 e 90 são os ângulos desse triângulo. Os ângulos de um triângulo tem que sempre somar 180 graus. Beleza? Joia. Então, x é igual 180 menos, isso aqui vai dar 160. 180 menos 160 vai dar 20 graus. Legal, estamos quase lá. Esse x aqui, ele mede 20 graus. Joia. Agora tem mais uma coisa que eu gostaria que você soubesse muito. Quando você for olhar para uma tangente, e uma tangente é uma circunferência com um raio traçado aqui pelo ponto de tangência, sempre este ângulo aqui, ó, e este ângulo aqui vão ser ângulos de 90 graus. Uma reta tangente sempre vai fazer 90 graus com o raio que encosta nesse ponto de tangência, no caso no ponto de tangência A. Ora, então eu tenho aqui 20 graus até a reta B, e depois eu tenho o ângulo alfa, que ele chamou de alfa aqui, que é justamente o que ele perguntou. Né? Alfa, uma letra grega, que representa ângulos nesse caso. Então, x mais alfa tem que dar quanto? Metade de 180, no caso, um ângulo de 90 graus. Posso dizer que x mais alfa tem que dar 90 graus? Se enxerga isso nessa figura, gente? Então, que esta linha é perpendicular a essa, faz 90 graus com essa, e portanto, se eu já tenho um ângulo de 20 aqui, aqui vai faltar quanto? Vai faltar 70. O total não tem que dar 90? Então, x é 20, mais alfa tem que dar 90 graus. Portanto, o alfa vai ser 90 menos 20, que é 70 graus. Então, gente, tudo veio de você traçar esse diâmetro aqui, ó. Traçou esse diâmetro, o que você percebeu? Que se você fechasse aqui no ponto B, você teria um ângulo inscrito. Esse ângulo de 70 graus é inscrito no arco de 140. Quando você enxerga arcos assim de circunferência, ele fala de arco, busque ângulos inscritos ou ângulos centrais, ok? Legal, esse aqui é de 70 porque é metade de 140. Soma dos ângulos internos do triângulo, 70 mais 90 mais esse tem que dar 180, portanto a gente já achou esse aqui de 20. E quando um raio é perpendicular a uma tangente, 90 graus aqui, esse já tem 20, para chegar a 90 falta 70 graus, e 70 graus é a resposta do exercício. Beleza? Muito bom, pessoal. Se quiser ir para a próxima aula, já direto a partir de agora, é só clicar aqui, aqui, nesse link que está aparecendo. Valeu? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.